É um texto muito conhecido. Aliás, no último domingo que eu tive aqui foi a palavra profética, que Deus pediu para que eu profetizasse, declarasse, de Filipenses 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo dá um destaque, ele não tem dúvida nenhuma, ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em você, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Pai, te agradecemos por tudo que já vivemos aqui na tua presença, mas agora nós queremos, Senhor, ser orientados pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. Tua palavra é viva e eficaz. Fala conosco, Senhor, e nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu tenho ensinado a você crescer no conhecimento e na intimidade do Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer aquele que veio habitar dentro de você. O Espírito Santo é uma pessoa que foi enviada por Jesus, é invisível, mas é real. Ele estava lá em Gênesis, na criação, que diz que no começo ele pairava em cima das águas, o texto diz. E na criação, no termo original, quando diz assim, e criou Deus os céus e a terra, ou Deus criou, a palavra do hebraico, Deus, vem do termo original do hebraico, Elohim. Elohim, para mim, para você, foi traduzido como Deus, para não dar margem a heresia, senão vão falar que é deuses, mas na mente do hebreu, é essa a expressão. Então eu queria que você entendesse, porque se você aprender, você não vai fazer heresia, não vai ter heresia. A palavra Elohim pode significar também deuses. Então fica parecendo deuses criaram, mas na verdade o conceito é que o hebreu tinha o Deus, a palavra e o Espírito. E aí, quando a revelação foi expandida e aumentada através do apóstolo João, ele explicou de uma forma clara, e ficou muito claro. No princípio, que ficou Elohim, criou, João vai explicar, e ele vai dizer: no princípio ele era a palavra. Então fica simples de eu entender: o Pai, o Filho e o Deus Espírito Santo, é uma pessoa só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas são três atuações. Essa é a trindade de Deus. Você não vai ver essa palavra também, da trindade na Bíblia, mas é assim. Jesus ele falou: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Então, quando Jesus ele foi subir aos céus, ele disse: vocês não vão ficar órfãos, eu vou dar outro como eu, o Espírito Santo. Eu vou enviar outro Consolador. A palavra Consolador, Paráclitos ou Paracletos, que significa ajudador, auxiliador, o Espírito Santo. Deus o Pai está lá no céu. Deus o Filho se fez carne, se tornou homem, como eu e você, habitou na terra, e tudo que ele fazia porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitava dentro dele. Até que ele foi para a cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E depois de ele ter ressuscitado, ele disse: eu vou subir para o céu, mas eu vou pedir para o Pai, e ele vai enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Então, para ficar claro, Deus Pai está no céu. Jesus Cristo é o primeiro que está no céu, que recebeu agora um corpo glorificado, porque ele recebeu um corpo glorificado, como nós um dia também teremos. Mas o Espírito Santo agora está na terra, e agora o Espírito Santo ele veio habitar dentro de nós. Se você creu em Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. Alguém que crê em Jesus Cristo aqui?
Então, o Espírito Santo habita dentro de você. Na prática seria assim, olha para mim, você vai entender. Deus Pai está no céu, Deus Filho, que é Jesus Cristo, está no céu, e Deus Espírito está dentro de mim. Vamos junto? Deus Pai está no céu, Deus Filho, Jesus Cristo está no céu, e o Deus Espírito Santo habita dentro de mim. Aonde Ele está agora? Dentro de você. Ele é o Espírito do Pai, Ele é o Espírito do Filho, Ele é o mesmo Espírito, e Ele está aqui, irmão, habitando dentro de você. Era o Espírito Santo que capacitava Jesus para viver tudo que Ele viveu. O reino de Deus chegou na terra na manifestação do Espírito Santo. Tudo que era visível de milagres era feito pela ação do Espírito Santo, através de Jesus. E Jesus deu para você o nome dele. E quando você fala em nome de Jesus, na verdade esse nome, ele é o Espírito. Porque o poder do nome é o Espírito. Então quando você fala em nome de Jesus, é o Espírito que está sendo enviado. Irmão, eu quero começar agora, a partir dessa base que eu parei na semana passada, para te dar um entendimento um pouquinho maior aqui. O Pai é aquele que planejou, o Filho é o que veio e executou, mas o Espírito Santo é aquele que torna real o que foi planejado pelo Pai e conquistado pelo Filho para você. Amém. Tudo que Deus planejou na sua vida, e olha que Deus tem coisas boas, Deus tem planos bons a teu respeito. Os planos de Deus para a tua vida são planos maravilhosos. Tudo que o Pai planejou, ali na cruz Jesus executou. Ali os seus pecados foram pagos, e a bênção do Senhor veio até você através do perdão. Então você foi adotado como filho, e como filho recebeu toda a herança de um filho. Na mente de Deus, o Pai, você também é filho igual a Jesus. Você também é filho igual a Jesus. Na mente de Deus, quando você se tornou filho de Deus, toda a herança do filho também foi repartida com você. Então o que o Pai planejou, Jesus Cristo conquistou, mas é o Espírito Santo que vai guiar você e vai revelar isso tudo para você. É por isso que eu tenho ensinado, você precisa conversar com o Espírito Santo. Ele não pode ser um inquilino, ele é o dono da casa. Pastor, qual que é a casa? Aquela casa que eu moro? É essa casa que você mora. Porque na verdade, irmão, você mora dentro desse corpo, você não é esse corpo. E junto com você existe um Espírito que é santo. O Espírito Santo, ele não é inquilino, ele é o dono desse templo, ele é o dono dessa casa. E você precisa conversar com ele, você precisa falar com ele. Semana passada eu disse que você poderia inclusive buscar o dom de línguas, porque Paulo diz que aquele que ora em línguas ora bem. É ele orando através de você. Se você nunca orou em línguas, você deveria buscar o dom. Paulo disse, busque os melhores dons, entre eles o de profetizar. Mas não é só profetizar, busque o dom de orar em línguas, e ore em línguas o dia inteiro. O dia inteiro. Foi o que eu ensinei na semana passada. Você vai conhecer o Espírito Santo. E uma vez, irmão, que o Espírito Santo está dentro de você, aqui está uma chave. Ele quer guiar você. Ele quer guiar você. Ele quer direcionar você. Ele quer dirigir você. Durante esses 40 dias, mais do que nunca, irmãos, eu dependi dele. Mais do que nunca. Eu precisava de ter instruções, orientações. Chegou um dia que eu disse a ele, eu falei, Espírito Santo, eu não sei mais orar.
eu não tenho mais palavras, eu já orei tudo que eu já sabia, eu já orei batalha espiritual, eu já orei isso, eu já orei aquilo, eu já orei isso, Deus, eu me esgotei, eu não sei mais o que fazer. Ele disse, então me escuta, porque você não sabe, mas eu sei. E no meio daquela multidão de pensamentos, a maioria deles ruins, porque eu percebi uma outra ação do inimigo, muito latente, que são os dardos inflamados do maligno. São palavras que quando você menos percebe, alguém está jogando medo, pavor, pânico, e enfim. E às vezes pela nossa própria natureza, irmão, olhando para a realidade do que a gente está vivendo, muitas vezes você pode pensar coisas erradas. E chegou um dia que eu estava assim, desesperado, e foi exatamente ali que o Espírito Santo de Deus, ele me disse, Jefferson, ele falou dentro de mim, para um pouco, você não está me ouvindo, eu quero falar com você, para um pouco, para de pensar um pouco, para de se acelerar um pouco. E aí eu me voltei ao Espírito, e eu aprendi uma outra coisa, irmãos, que nesse tempo em que você se volta para o Espírito, ele vai guiando você nos detalhes. Amém. Então é claro, irmão, eu estou falando da minha realidade, mas a minha realidade não é diferente da sua. Você talvez está aqui hoje precisando de uma intervenção de Deus também, querendo e buscando um milagre da parte de Deus. Uma coisa é certa, o que Deus planejou, Jesus já executou, e o Espírito de Deus vai tornar real na sua vida. Isso eu estou certo. Mas como é que você vai passar por isso? Vai fazer toda a diferença. Você precisa conhecer o Espírito Santo, e você precisa deixar Ele guiar você, que Ele vai tirar você de onde você está, vai levar você para o lugar onde Ele quer que você esteja, do jeito dEle. Irmãos, eu quero que você entenda que tudo que eu fui vivendo nessa experiência, em cada momento, Deus foi me dando uma palavra. Para cada momento, Deus foi me dando uma palavra. Eu acordava, e naquele dia eu ficava esperando qual que é a palavra do dia, qual que era a direção do dia. Quando Deus me deu uma palavra para orar de batalha espiritual, Deus me deu uma palavra, Eu tive um sonho, e eu vi no sonho, que eu estava num lugar, e diversas cobras, querendo me atacar e me picar, e eu achei que era coisa da minha cabeça. No outro dia de manhã, olhando o celular, eu vi o story de um pastor, falando que o apóstolo Paulo havia sido picado por uma cobra, mas o veneno daquela cobra não tinha feito mal a ele, não tinha morrido. Então eu comecei a prestar mais atenção, e esse sonho não era só um sonho, eu entendi que havia um ataque espiritual sobre a vida do meu filho, e depois eu fui entender, e fui me lembrar de tantas vezes que eu já me levantei contra a ação do espírito de Pitom. Você vai encontrar o espírito de Pitom lá em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, ele vai anunciar o evangelho, e vê uma mulher atrás dele dizendo, esses homens são homens de Deus, até que ele expulsa aquele demônio lá. Na verdade aquele espírito
no termo grego ali, foi traduzido como feitiçaria, mas no termo original do grego ali, é espírito de Piton, espírito de feitiçaria, Piton. Então foi ali que eu me levantei em oração contra aquilo ali, contra o efeito do veneno, porque em certa dose, remédio cura, numa dose errada, é veneno. E o símbolo da medicina é uma serpente, que é adorada desde os gregos. Então eu entendi, Deus está me levantando para dizer, aquilo que vai ser bênção, vai continuar, mas aquilo que pode ser prejudicial, então nós vamos barrar. Então, irmãos, são detalhes, que no ponto certo e na hora certa, o Espírito Santo foi revelando, o Espírito Santo foi direcionando, e foi trazendo textos, foi me dando palavras, e você precisa disso, irmão. Eu quero te ensinar hoje, que para cada etapa a ser vencida, o Espírito Santo vai te dar uma palavra específica. Conta para o irmão pertinho de você, para cada etapa a ser vencida, o Espírito Santo de Deus vai te dar uma palavra específica. Fala para a pessoa do outro lado, para cada etapa a ser vencida, Deus vai te dar uma palavra específica. Fala para você mesmo, eu creio, que para cada etapa que eu precisar vencer na minha vida, Deus vai me dar uma palavra específica. Então a mensagem de hoje é essa: para cada etapa a ser vencida, Deus vai me dar uma palavra específica. Você está entendendo isso? Para cada etapa a ser vencida, Deus vai me dar uma palavra específica. Por quê, pastor? Porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo, e com a palavra específica, o que Deus planejou, Cristo executou, e o Espírito Santo vai trazer a realidade. Deus, ele trabalha através da palavra. Deus trabalha através da palavra. Deus trabalha como? Através da palavra. Então cada palavra específica que eu recebo, me faz avançar. Irmão, a mensagem de hoje é essa, a lição de hoje é essa: para cada etapa que você precisar vencer, Deus vai te dar uma palavra. Então, eu quero hoje convocar você a voltar a ter Bíblia. Aliás, kit crente, quando vier no culto, Bíblia e lenço. Bíblia e lenço. Porque, irmão, está na hora de você voltar a chorar na presença de Deus. Secou o olho, está na hora de voltar a chorar. Ah, mas eu não tenho motivo para chorar. Tem, irmão. Olha para o mundo que você vai ver. Olha para o mundo. Porque se esse caos aí não te causa mais dor, então é porque já esfriou o amor. Kit crente, Bíblia e lenço. Então você tem que ter uma Bíblia, irmão. Pode ser no celular, é que no celular é mais complicado, vai distrair com rede social. Melhor que você tenha ela impressa, que você pode fazer as anotações, rabiscar, né? Melhor. Enfim, irmão, para cada etapa que você precisar vencer, Deus vai te dar uma palavra específica. Por quê, pastor? Porque Deus trabalha através da palavra. A palavra, ela é espiritual, irmão. Guarda isso. A palavra não é normal. A palavra tem poder espiritual. Vamos abrir a Bíblia? Vou mostrar para você Hebreus 4:12. Hebreus 4:12.
Hebreus 4:12. Também é outro texto que você já conhece. Eu vou ficar só com a primeira parte. De Hebreus 4:12 diz assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o quê? Viva. A palavra de Deus é o quê? Viva. O que a palavra de Deus é? Viva. É viva. É viva. Ela tem vida. Para cada etapa a ser vencida, Deus vai me dar uma palavra específica. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Ela é vida. Ela é a própria vida. Irmãos, eu marquei aqui, do grego, essa palavra vida, que foi colocada aqui, ele é um verbo que significa vida, duração de vida, ter vida, existência, em oposição à morte. É uma vida humana. É a mesma vida de restauração de enfermidades, de bem-estar, tem o sentido de existir. Essa vida significa algo que tem um poder sobrenatural de estar vivo. É algo que sustenta a existência. Então, quando essa palavra foi colocada aqui, ela foi colocada do termo grego de zaou, que deriva o termo zoe. Talvez alguém já tenha ouvido, zoe. Essa palavra tem gente que coloca o nome até de cachorrinho, né? O cachorro, como chama? Zoe. Que Zoe é vida. Mas a raiz do Zoe é essa vida. A intenção é: a palavra de Deus é viva. Ela possui vida e ela dá vida. A palavra de Deus é viva, ela é espiritual. Não é só uma palavra normal. Ela causa um efeito onde ela é liberada, e o efeito é produzir vida. E se essa palavra é liberada no meu corpo, ela vai produzir vida, saúde. E se ela é liberada lá dentro da minha casa, ela vai produzir saúde, vida. E no meu casamento, do mesmo jeito. Nas minhas emoções, igualmente. E se for liberado no meu trabalho, também. E no meio desse conflito e dificuldade, que eu não sei o que fazer, irmão, guarda isso. Para cada etapa ser vencida, o Espírito Santo vai te dar uma palavra específica, porque a palavra é que vai mudar essa realidade. O caos não faz parte do reino de Deus, mas a palavra de Deus é capaz de mudar o caos e dar vida, no lugar da morte, reviver. Houve dias que eu entrei na UTI e eu sabia, hoje eu tenho que orar especificamente aqui. Então eu sabia, hoje o problema é renal. Então eu fui buscar na Bíblia, Senhor, onde está as palavras que falam sobre rins? E eu procurei, e eu achei. Falei, então é aqui. Onde estão as palavras de cura? É aqui. Os enfermeiros achavam que eu era meio doido, só pode. E eu entrava ali, eu olhava como se eu enxergasse o rim dele. Eu dizia, a palavra do Senhor diz isso, e no nome de Jesus eu digo isso. Rim, você é curado. Rim, você está curado. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você, rim. Reativa, volta a funcionar.
E assim foi, irmão. E aí eu ainda vou ensinar para você o poder da concordância. Não vai dar tempo de eu fazer isso tudo hoje, mas eu vou passar uma vida inteira te ensinando. Você vai ensinar outros. Que quando 2 ou 3 estão reunidos, Jesus está lá. A menor igreja tem 2 pessoas, mas Jesus está lá. A menor igreja da terra tem 2 membros, mas Jesus está no meio lá. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu vou estar. É um culto de 2 pessoas, Jesus está lá. Tá a esposa, o esposo e o Espírito Santo está lá. Jesus está no meio. Que maravilhoso. Para cada etapa que você precisar vencer, o Espírito Santo vai levar você a uma palavra. E irmãos, essa palavra é específica, porque a palavra de Deus, ela é viva, e quando você libera essa palavra, ela vai produzir o que ela está sendo liberada. É o que Deus planejou, é o que Cristo na cruz executou, porque esse foi o preço. É a ressurreição que deu o poder de você viver isso. Mas quem vai tornar real é o Espírito Santo. Quem que estava no corpo do Estevão ali, curando? O Espírito Santo. Quem que está hoje trabalhando na sua vida? Quem está trabalhando na sua família? Quem está agindo na vida dos seus filhos? Quem que está trabalhando nessa igreja? Quem está salvando essa cidade? O Espírito Santo, irmão. Então, em João capítulo 6, 63, Jesus ele disse assim: o Espírito da vida, diga comigo, o Espírito da vida. Quem que dá a vida? Então, se a palavra de Deus é viva e eficaz, então a vida na palavra é espiritual. Existe vida na palavra de Deus, irmão. Você pode ler a Bíblia historicamente, teologicamente, ou você pode tornar isso prático. Você pode ler a Bíblia historicamente, você vai conhecer a história. Teologicamente, você vai ter a teologia de Deus. Agora, se você ler com os olhos do Espírito, ela vai dar vida para você. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. E aí, irmão, Jesus ele disse: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Mas olha o que Jesus vai falar: as palavras que eu disse são Espírito e vida. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Então a palavra de Deus é viva, e ela produz vida. Vamos lá, a palavra de Deus é viva, e ela produz vida. O que o Pai planejou, Jesus Cristo conquistou, e o Espírito Santo vai tornar isso real na sua vida. Para cada etapa ser vencida, você vai precisar de uma palavra específica. Quantos estão entendendo? Pastor, me fala o que eu tenho que fazer então. Bom, para superar essa etapa que você precisa vencer, você tem que ter uma palavra, que ela que vai produzir essa vida, essa transformação. Ao invés do caos, vida. Ao invés da morte, vida. Ao invés do divórcio, vida. Ao invés da miséria, vida. Então, onde você precisar, o Espírito Santo vai te dar uma palavra específica que vai produzir essa vida, irmão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que meditar na palavra de Deus, porque é o que eu fazia.
Eu recebia uma palavra específica para o dia, e eu ficava pensando nela o dia inteiro. O dia inteiro. Deus me dava uma palavra e eu pensava nela. E eu ficava o dia inteiro orando aquela palavra. Meditar, irmão, não é só ler. Você está comigo? Amém. Escuta. Meditar para o mundo é se esvaziar. Para Deus é se encher. Amém. Você já viu gente meditando no mundo? Então estou me esvaziando. Não. Meditar para Deus é se encher. Para o mundo é se esvaziar. Para Deus é se encher. Fala comigo, meditar na palavra de Deus não é se esvaziar, é se encher. O que é? Então, se Deus deu uma palavra, o que você tem que fazer? Meditar. O que você tem que fazer? Meditar. Meditar, irmão. Ah, mas Deus não falou nada. Falou sim. Às vezes é que você pode ficar igual eu fiquei. Tem tanta perturbação, tanta... Não é o diabo perturbando, porque o diabo não tem acesso na minha mente, nem na sua. É perturbação de alma, de pensamentos que pode até ser dardo. Que daqui a pouco você está pensando só coisa ruim. E aí que você tem que parar e falar: Espírito Santo, diante disso, qual é a palavra? Deixa eu ver através da palavra. É isso que o Senhor está falando? É isso que o Senhor pensa? Aí ele vai dizer: não, o que eu penso é isso. Então aí você vai se encher do pensamento de Deus. Isso é meditar, se encher do pensamento de Deus. O que é meditar? Se encher do pensamento de Deus. É se esvaziar? Não, é se encher. Então eu vou ficando cheio do que Deus pensa. Se uma pessoa pensa que ela é fracassada, qual é a vida que ela tem? Fracasso. Mas Deus te vê fracassado? Não, o que Deus planejou é diferente. E o que Jesus executou já está feito, ele já venceu. E agora o Espírito Santo só precisa convencer você da sua identidade, daquilo que você é, e Deus te vê. Pastor, eu me sinto fracassado mesmo, porque tudo que eu faço eu sou fracassado. É porque você aceitou isso, essa condição, ela foi aceita por você. Mas por Deus não é esse pensamento. Na mente de Deus você já é mais do que vencedor em todas as coisas. Você já é mais do que vencedor. Pastor, mas eu espero de Deus para ser abençoado. Então a sua mente também tem que ser transformada. Porque eu não vou buscar a bênção corre atrás de mim e ela me alcança. Uma vez que eu creio que o Senhor Jesus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais, eu só recebo, eu sou filho, e como filho eu sou herdeiro. Eu medito nessas palavras, eu medito nessa verdade. Pastor, o problema é o pecado que eu não consigo vencer. Pois é, você não vai conseguir. Se você tentar vencer o pecado, ele vai vencer você. Mas se você souber que Deus planejou que o pecado fosse vencido na cruz através de Jesus, e Jesus já venceu, agora o Espírito Santo vai manifestar santidade em você. É isso, irmão. Qual foi o plano de Deus? Acabar com o pecado. Jesus vai na cruz, leva o pecado nele e acaba com o pecado. Aí ele dá para você uma vida santa. E quem é que vai santificar você? O Espírito Santo. Então não luta contra esse pecado, aceita que você já foi santificado. O que você faz? Procura a palavra. É contra o pecado que você está lutando? Para de lutar e vai buscar uma palavra, porque para cada etapa ser vencida, Deus vai te dar uma palavra específica.
Irmãos, eu creio no meu coração, e eu estou convencido, que aquele que começou uma boa obra em você, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, vai completá-la até Jesus Cristo. Vai dizendo para o irmão pertinho de você, mas claro, só se você estiver convencido também como eu estou. Olha bem nos olhos do teu irmão, diga: eu estou convencido, que aquele que começou a boa obra na sua vida, diga, ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. Diga: eu declaro que o que o Pai planejou, que Jesus executou, o Espírito Santo vai tornar real para você, em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui, só para você guardar a aula de hoje. Para cada etapa a ser vencida, Deus vai me dar uma palavra específica. Vamos lá, para cada etapa a ser vencida, Deus vai me dar uma palavra específica. A palavra tem vida. A palavra tem vida. Ela é espiritual. Quando você libera essa palavra no corpo de alguém, essa palavra tem o poder de curá-la. Mas eu achei que eu que curava. Não. Se eu disser para você, irmão, com essa história de UTI, de 40 dias ali, naquele hospital, e eu fiquei do tipo 007, que ali eu estava com o pai, não como pastor, mas depois descobriram que eu era pastor. Três pessoas foram curadas naquela UTI. Tinha um entubado, a família disse assim: você ora? Se você pedir, deixar, eu oro. No outro dia, o senhor estava lá, estubado. Aí um outro com problema também cardíaco lá, os médicos não sabiam mais o que fazer, já não estava respirando. E a moça de outra cidade estava aí, disse: você pode orar? Eu falei: se você deixar e permitir, eu vou. Eu disse: eu libero a palavra da vida. Fica curado. No outro dia, surpreendentemente, os médicos disseram: ele melhorou. Ele melhorou. Ele melhorou. Irmão, eu vou ter uma vida inteira para contar para você. Fiz uma faculdade de Deus em 40 dias. Universidade do Milagre. Deus falou comigo que nós entramos num avanço sobrenatural. Você está entrando num tempo de avanço sobrenatural. Essa palavra é viva, irmão. Não recebe ela como uma palavra qualquer. Não recebe. Não recebe como uma palavra qualquer. Recebe como uma palavra que vai dar vida agora. Eu estou liberando aos que creem. Você está entrando num avanço sobrenatural. Você vai começar a progredir. Você vai começar a avançar. Sua vida vai começar a ir para frente. Você vai passar por etapas mais rápidas. As coisas vão começar a evoluir. Eu estou profetizando uma aceleração profética na sua vida. Uma aceleração profética. Receba! Receba o tempo do avanço sobrenatural. Onde você via o fim, Deus me manda te dizer: vai ser o recomeço. E o que Deus está fazendo nesse momento é maior do que você está vendo. Levanta a tua mão para receber. Tem um milagre lá dentro da tua casa. Essa palavra é viva. Tem um milagre dentro da sua casa. Você só vai ver. Por enquanto,
Deus está trabalhando no invisível, mas as coisas vão começar a ser vistas. Deus está fazendo um milagre lá dentro da tua casa. Irmão, vai pegar todo mundo de lá, vai impactar todo mundo lá. Vai começar a ser mudado estruturas, coisas que estavam paradas, bloqueadas, impedidas, vão ter um avanço sobrenatural, vão ter decisões, haverão resoluções da parte de Deus e liberações para o teu avanço, para o teu progresso. Deus, porque eu sei, eu vejo com os olhos do Espírito, correntes e amarras estão sendo quebradas agora, no mundo espiritual, correntes do diabo, que amarrou essa vida nesse problema, estão sendo despedaçadas em nome de Jesus. Sequelas vão desaparecer, a normalidade vai voltar. O Senhor vai restaurar esse lar, vai restaurar essa família. O Senhor vai começar num processo rápido, vai ser tão rápido que as etapas vão ser até puladas. Pai, eu libero o que o Senhor me falou. Ninguém para o que Deus começa. Olha para quem está perto de você e diz: essa palavra é para você. Receba em nome de Jesus. Ninguém para o que Deus começa. Fala de novo: ninguém para o que Deus começa. Diga aí: eu estou falando o que eu creio. Ninguém para o que Deus começa, em nome de Jesus. Você só vai avançar, você vai começar a avançar, vai progredir, você vai se surpreender por aquilo que o Pai planejou, que Jesus Cristo conquistou, e que o Espírito Santo de Deus vai tornar real na sua vida, em nome de Jesus. Para cada etapa a ser vencida, Deus vai te dar uma palavra específica. Levanta a tua mão, agradece.